pela quantidade de alunos que me pediram para participar desse projeto. Eu não esperava que seria essa quantidade. Estou muito satisfeito, muito agradecido. Que Deus abençoe vocês. Um projeto tão lindo deste, né? Então, assim, eu só tenho gratidão por vocês. Somente gratidão mesmo. Muito agradecido mesmo. Nós vamos fazer essa explanação, no fim vamos abrir para perguntas. E hoje eu vou me apresentar, aos poucos vocês vão me conhecendo. Eu tenho uma página de Instagram também antiga, e nós vamos discutindo aqui. Eu fico muito feliz, extremamente infeliz, de ver essa quantidade de alunos que se interessa pela emergência. Então, um prazer enorme. Depois nós vamos definir nosso tempo de aula, quanto tempo nós vamos discutir. Então, primeiramente, meu nome é Weber Tobias Costa, né? Eu moro aqui em Goiânia, sou casado, tenho 2 filhos, né, lindos, depois eu vou mostrar para vocês. Esposa também muito bonita. Fiz medicina, mas sempre assim, durante o curso de medicina, vinha aquela paixão na minha cabeça por doente grave. Eu sempre gostei de paciente grave. E todo mundo falava: nossa, mas você vai querer lidar com paciente grave, uma especialidade tão ruim, nem especialidade é. Hoje é um bate-papo informal, viu, gente? Eu vou falar sobre a especialidade, sobre minha vida, e nós vamos definir uma série de coisas. Então, não preocupem com a informalidade hoje. Se quiserem publicar, me marque lá para a gente repostar. Hoje nós estamos iniciando um evento enorme. Eu acredito que nós somos o maior grupo hoje de apadrinhamento no Brasil, pelo que eu tenho conversado. Então, vai ser um dos maiores grupos de discussões. Eu não tenho dúvida que vai ser muito bom. Então, assim, aí todo mundo me falava: poxa, mas você é tão louco de mexer com medicina de emergência. A medicina de emergência ainda não é uma especialidade reconhecida, não era, né? Aí eu resolvi fazer anestesiologia. Entrei na residência de anestésio. Aí eu ficava assim: gente, mas será que eu vou querer isso aqui para a minha vida inteira? Nada contra, mas ficar só dentro de centro cirúrgico. A minha paixão é o doente grave, a minha paixão é a emergência. Sempre desde menino eu olhava os filmes e falava: gente, um dia eu quero dar um choque desse em alguém, né? Cardioverter, desfibrilar. Achava aquilo ao máximo, aquela reanimação, aquela parada cardíaca. Assistia o programinha chamado IAR, aquelas coisas. Achava o máximo, House, tudo que aparecia de medicina. Eu falava: gente, que coisa espetacular é isso. Aí, com o tempo, eu abandonei a anestesiologia e fui para a medicina intensiva, né? Fiz pós-graduação, me especializei na medicina intensiva e fui trabalhar só com UTI. Aí aproximou um pouco do que eu queria, mas meu coração ainda ficava assim: poxa, UTI, você gosta de UTI? Gosta. Você é apaixonado pela sua esposa? Demais. Mas você gosta de emergência? Vixe! Emergência para mim é tudo. Eu ficava aquela coisa assim na minha cabeça, né? Então, primeiro conselho que eu dou para todos: façam o que gostem. Não faça medicina por status ou dinheiro. O status e o dinheiro vêm em consequência de você ser bom profissional. E para ser bom profissional, você tem que gostar da especialidade sua. Então, essa foi minha breve história. Eu já tenho quase 20 anos que sou professor para concursos na disciplina de saúde pública, medicina preventiva.
e professores de cursinhos de biologia, e depois me tornei professor universitário. Aí hoje eu sou preceptor de medicina de emergência e terapia intensiva da Universidade Federal de Goiás, da Pontifícia Universidade Católica da PUC de Goiás, da UniRV, Universidade de Rio Verde, porém campus Aparecida, da Unievangélica de Anápolis e da Unifam, Universidade Alfredo Nasser. E dos residentes de medicina de emergência, cirurgia geral, clínica médica, terapia intensiva. Então, é a minha segunda paixão é os alunos. Adoro essa convivência com alunos, é um aprendizado mútuo, aprendo muito com vocês. Eu sou uma pessoa extremamente descontraída, receptiva, adoro ensinar o pouco que eu sei, mas não sei o tudo, e não vou saber tudo, não sei tudo e não vou saber tudo, mas eu tento estudar ao máximo, todos os dias. Por quê? Aí eu vou começar a história da medicina de emergência com vocês. A medicina de emergência no Brasil, ela foi reconhecida como especialidade no final de 2015 pelo Conselho Federal de Medicina e foi votado pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Todos vocês, quando forem fazer a especialidade de vocês, realizar a especialidade de vocês, depois que formar, vocês vão registrar a especialidade de vocês. Vai ter o RQE da titulação. E a AMB que valida isso aí. A AMB validou como entidade representativa da medicina de emergência no Brasil a Abramed. E, ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina também já tinha aprovado em 2015, extinguiu a palavra medicina urgência. Então, não existe urgência e emergência mais. É medicina de emergência. O termo urgência foi abortado. Não existe isso mais. Isso é a primeira coisa que precisa saber. Começou a primeira residência validada pelo Conselho Federal de Medicina em 2016. Em Goiás, hoje, nós somos 4 titulados pela Abramed. Em Goiânia, somente eu. Em Mineiros, temos 2 colegas, o João e o Danilo. E em Rio Verde, outro colega, o Alisson. Então, infelizmente, só temos 4. Espero que vários se apaixonem no decorrer do tempo e se torne titulado e especialista nessa carreira tão linda que é. Bom, segunda parte que eu quero contar para vocês sobre medicina de emergência antes de prosseguir na história. Lá no fim, nós vamos definir o que nós vamos discutir, o que nós vamos falar. Segunda parte. A medicina de emergência nos Estados Unidos foi a primeira residência de medicina de emergência, foi criada nos Estados Unidos, mais especificamente na década de 60. Então, nos Estados Unidos, nós já temos residência há mais de 50 anos. Criou-se nos Estados Unidos, depois expandiu para outros países. Vejo o quanto demorou chegar no Brasil esta especialidade. Mas o que tem em comum a criação da medicina de emergência nos Estados Unidos com a criação da medicina de emergência aqui no Brasil? Essa caneca eu que ganhei de presente. Adoro canecas. O que tem em comum a medicina de emergência? No início, houve muita resistência das outras especialidades em criar o médico emergencista. Porque pensava-se assim, como que funcionava as medicinas de emergência
e até hoje funciona no Brasil. Pegar exemplo, vamos pegar um exemplo como o hospital que eu trabalho, o GOL, que é o Hospital de Urgências Governador Otávio Lages. O GOL, o Hugo, os grandes hospitais que nós temos aqui de trauma, e pelo Brasil afora. Você tem um cirurgião no pronto-socorro, você tem um neurocirurgião no pronto-socorro, você tem um ortopedista no pronto-socorro, mas aí eu te faço a pergunta: quando chega um paciente com AVE isquêmico, ninguém sabe trombolizar, ninguém sabe o delta de trombólise, ninguém sabe calcular o NaH, sabe verificar o aspects, sabe conduzir uma trombólise, conduzir complicações da trombólise se sangrar, quanto que eu vou fazer de ácido tranexâmico, crio, plasma, plaqueta e assim sucessivamente, complexo protrombínico. Se chega um politrauma, TCE grave, porém não é neurocirúrgico e não tem mais nenhuma lesão, a neurocirurgia dá alta da parte deles e quem vai cuidar? Se esse paciente evoluir com hipertensão intracraniana, ou seja, a tríade de Cush, né? Bradicardia, hipertensão arterial e insuficiência respiratória, mas papiledema, náuseas, vômito, eles não sabem, não tem nada contra a especialidade, eles não sabem conduzir com hipertensão intracraniana, né? Levar a cabeceira, controlar a CA2, intubar o paciente, manter a volemia adequada, não sabe o soro que faz, só para vocês terem uma ideia. Se vocês começarem a perguntar para os colegas médicos, vocês vão perceber que 80% não sabe o que tem no soro fisiológico, não sabe o que tem no Ringer simples, nem no Ringer lactato, nem no plasma light A, nem a diferença destas substâncias com os colóides que a gente usa. Eles não sabem que o soro fisiológico não tem nada de fisiológico, o pH é 5, tem 154 de sódio, 154 de cloro, a osmolaridade 305, só o nome que é fisiológico, mas ele não é nada de fisiológico. É um soro hoje que o mundo inteiro quase não usa. Porém, o Ringer, tanto o lactato quanto o simples, ele aproxima mais da normalidade fisiológica, mas ele é hipotônico. Lembra dos primeiros conceitos lá da fisiologia. O líquido passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se eu dou um soro hipotônico, aí que eu pioro o edema cerebral. Então, quando você vê uma pessoa com TCE grave e o cara instalou um soro ringo ou glicosado, você já sabe que ele não sabe medicina de emergência, ele não conhece nem soro. Nós vamos ter aula disso aqui. Entubar o paciente piorou, grande parte não tem habilidade. Colocar em ventilador, aí que é o desastre. Fazer ventilação mecânica protetora, o que é isso? Nós vamos discutir depois. FiO2 o menor possível, porque o oxigênio é tóxico, faz vasoconstrição, aumenta a hipertensão pulmonar, diminui fluxo sanguíneo coronariano, fluxo sanguíneo cerebral, fluxo sanguíneo renal, aumenta a lesão endotelial, atelectasia, aumenta a lesão pulmonar, controle de PIP adequada para o paciente, pressão de pico adequada, platô adequada, complacência, resistência, drive press, não sabe. Quem sabe isso é emergencista. Então, essa modalidade de emergência com várias especialidades não dá certo. Tem que ter o emergencista. O emergencista, ele é uma pessoa, nós vamos discutir já já, ele tem que ter um conhecimento muito amplo. Por que a medicina de emergência é apaixonante? Porque o limiar entre a vida e a morte do paciente que nos procura no pronto-socorro é muito curta. Então, nós temos que tomar condutas muito rápidas, ter um raciocínio, fazer diagnóstico sindrômico, decisões rápidas e precisas. É um lugar apaixonante. Já nós vamos ver uma série de habilidades que nós precisamos ter. Então, precisa saber, é uma residência que iniciou nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Hoje nós temos 3 grandes sites que eu vou passar para vocês depois. Um deles que foi criado em 1968, que é a ACEP, que é a Academia Americana de Emergencista, né? Excelente, excelente, é um site muito bom. Nós temos todo ano encontros científicos no mundo inteiro.
o outro site é da Sociedade Americana de Medicina de Emergência, o outro site é da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Então, uma série de sites que eu vou passar para vocês. Então, assim, houve muita resistência na criação da medicina de emergência, mas aqui no Brasil, eu preciso ser bem claro com vocês. Antes de 2016, foi criado a residência de medicina de urgência e emergência, porém não era reconhecido como especialidade. A primeira turma de residência de medicina de emergência e urgência foi em Porto Alegre e a segunda turma em Fortaleza. Porém, olha que coisa interessante. Apesar de ter sido criado em Porto Alegre em 1996 e logo a seguir em Fortaleza, veja, de 1996 para 2016 se passaram 20 anos. Olha o quanto tempo nós demoramos para reconhecer esta especialidade. Por que você acha que isso demorou tanto? Porque as outras especialidades não queriam. A neurologia não queria, a neurocirurgia não queria, a cirurgia geral não queria, a infecto não queria. Várias especialidades foram contra. Não tem nada contra quem vai fazer isso, de forma alguma. Mas foram observando que, poxa, eu como neurocirurgião, se não tem nada que operar, o doente não é meu. Eu como cirurgião geral, se não tem nada que operar, um trauma hepático, grau 1, grau 2, eu não tenho que mexer. Um politrauma, TCE grave, contusão pulmonar bilateral, sepsis, pulmão de SARA, SDRA, COVID grave, urosepsis, infarto, AVE isquêmica, AVE hemorrágico, aí que eles não vão mexer mesmo. Então, foram observando que as emergências eram inviáveis de ter vários especialistas. Não tem como, eu tenho um cardio, eu tenho um infecto, eu tenho um neurocirurgião, eu tenho um anestesista, eu tenho um cirurgião do trauma, tenho um ortopedista, é impossível ter isso todo mundo na porta. Fica muito caro, a resolutividade é baixa e aumenta a mortalidade. E aí, com isso, foi crescendo, o doutor Frederico Arnaud, né, em Fortaleza, junto com o pessoal de Porto Alegre, foram fazendo várias reuniões com o Conselho Federal de Medicina, até que em 2015 o Conselho Federal aprovou como especialidade médica. Em 2016 iniciou-se as residências. Hoje nós já temos mais de 30 residências pelo Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, aqui nós vamos entrar numa terceira fase que eu acho importante. Teve algumas coisas que contribuíram para a criação da medicina de emergência. Uma delas, a criação do SAMU em 1996, juntamente com a primeira residência lá de Porto Alegre, lembram? Aí o Ministério já começou a criar olhos diferenciados para essa especialidade. Poxa, né? Uma especialidade diferenciada. O SAMU foi criado baseado no SAMU da França, né? Baseado num protocolo de lá. Em 2002, surgiu uma portaria muito importante que todos nós devemos ler, que é a portaria 2048, que rege sobre a normativa dos atendimentos de urgência e emergência, principalmente pré-hospitalar. Isso é muito importante a gente conhecer essa portaria. Num segundo momento, lá para frente, nós vamos discutir algumas coisas sobre ela. Bom, então veja bem, o que eu quero que vocês entendam? Este grupo, por que eu resolvi hoje contar um pouco da história? Porque vocês precisam conhecer como que a especialidade surgiu. Essa especialidade que surgiu há mais de 50 anos nos Estados Unidos, depois a CEAP falou, olha, gente, nós temos que criar essa especialidade em outros países. Aí veio Canadá, Inglaterra, Hong Kong, outros países foram expandindo. Hoje, se a gente pegar no mundo inteiro,
nós já temos quase 50 mil colegas especialistas e mais de 200 residências médicas. A mais antiga de todos, na Califórnia, em Los Angeles. Une o útil ao agradável. Pensa você morar em Los Angeles, perto de Las Vegas, fazer ainda medicina de emergência? Poxa, na melhor residência do mundo. Vai ser um espetáculo, né? Isso é para vocês que estão mais novo, eu já estou mais velho já. Então, quem for para essa área é uma boa tentativa ir para lá. Tem os congressos internacionais, os mundiais. Se Deus quiser, nós vamos publicar artigos lá. O ano passado eu consegui, com alguns alunos, mandar 3 para o Congresso Internacional de Medicina de Emergência. 3 relatos de casos interessantíssimos. Todos os dias eu pego vários casos interessantes. Então, é muito bom. Nós vamos fazer esse grupo. Bom, então vamos para a próxima parte. Aí depois nós vamos para a proposta, objetivos do grupo e eu abro para discussão. Então, outra questão importante. Eu fico no GOL de segunda a sexta-feira. Eu presto assessoria para várias cidades do interior sobre Covid-19. Estou nessa linha de frente também do Covid, mais na elaboração de projetos e capacitação de profissionais. Eu recebo, no mínimo, 100 mensagens de WhatsApp, assim, em 12 horas, no mínimo, de colegas de interiores. Eu presto assistência e presto curso aqui no interior de Goiás para Quirinópolis, Santa Helena, Caiapônia, Caçu, São Simão, Iporá, São Luís de Montes Belos, Goiás Velho, Sancrelândia, e tem mais algumas outras cidades. Presta assessoria como o colega que está de plantão, como se tornou uma pandemia, e agora essa pandemia interiorizou, ou seja, atingiu os interiores de forma trágica agora. Todas essas cidades que eu tenho visitado aos finais de semana tiveram que abrir leitos de UTI, ou semi-UTI. E aí caiu no segundo problema. Além de não terem a estrutura adequada montada, com todo o laboratório, banco de sangue, ou profissionais capacitados, porque grande parte das pessoas que estão no interior está lá no PSF, não estão acostumadas a lidar com doenças graves. Aí eu vou até a cidade, ou por teleconferência eles me mandam, falo, Weber, acabei de entubar um paciente, o que eu faço agora? Ou entubo ou não entubo? Né? UniRV de Aparecida, um prazer. Então, entubo ou não entubo? E se eu entubar, qual a droga eu utilizo? Nós vamos discutir intubação orotraqueal. Qual a droga eu vou utilizar? Aí o que mais me mandam de perguntas? Como eu ajusto os parâmetros da ventilação? A grande maioria não sabe ajustar, não sabe mexer no ventilador. E aí vai cardiologistas, cirurgiões, o mais que tem é cardiologista e cirurgião no interior. Então é um prazer também ir no interior, capacitar esses colegas. Eu não estou falando mal de nenhuma profissão, eu tenho um apreço muito grande por todos, sou muito amigo, fiz muita amizade, tenho feito bastante amizade pelo Instagram com vocês, vários estados, várias lives. Já eu vou responder todas as perguntas para vocês. Então, eu tenho o maior prazer de poder contribuir com os colegas, porque o resultado vai ser para o paciente. Eu vou falar uma frase para vocês que não é minha, mas memorize isto. Duas coisas. Primeiro, qual é o local em que o paciente chega que gera maior angústia para você, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, se for parente seu, na emergência UTI? Você entra em desespero. Você quer saber se o doente vai sobreviver, se ele vai ficar bem, se ele vai morrer ou não. Então, nós precisamos de médico capacitado. E aí eu vou falar uma frase para vocês guardar.
Guardem isso no coração e na memória de vocês. É isso que me move na medicina de emergência. O dia que acabar essa paixão, eu abandono, eu encerro. Mas se Deus quiser, eu quero ficar bem velhinho, 90 anos dentro do hospital, orientando alunos, igual um senhor que eu conheci na Argentina, e vou mandar um vídeo deles para vocês depois, num congresso de medicina de emergência. Então, a frase é: o paciente não é só um paciente. Ele é o amor de alguém, o pai de alguém, a vida de alguém, a esposa de alguém, o esposo de alguém, o namorado de alguém, a namorada de alguém, o filho e a filha de alguém, o amor da vida de alguém ou de uma família. E nós, emergencistas, temos que fazer de tudo para salvar. Salvar não, quem salva é Deus, né? Mas para não deixar o amor da vida de alguém morrer. Fazer de tudo. Eu faço o máximo que eu posso. É lógico que tem algumas vezes que nós temos limitações. Nós vamos ter que aprender a lidar com óbitos, principalmente em emergência. Grande parte dos óbitos em trauma são jovens, vítima de arma branca, arma de fogo, acidente automobilístico. Não posso esquecer de outras questões também da parte da humanização. Mas me permita, hoje nós estamos nos conhecendo, me permita, desculpe, contar uma história para vocês rapidinho, bem rápido. Geralmente eu fico com os alunos no pronto-socorro 2 vezes por semana, as outras 3 vezes na semana na unidade de terapia intensiva. Mas mesmo estando na UTI, eu desço para o pronto-socorro. Estava eu de plantão em uma quinta-feira, provavelmente vários aqui sabem essa história. Estava eu de plantão na quinta-feira na emergência com os alunos. O diretor do hospital me ligou e falou o seguinte: Weber, uma médica R1 de cirurgia geral capotou o carro saindo do plantão em outro hospital de urgência que nós temos em Goiânia, e eles avaliaram ela lá, tem uma hemorragia subaracnoide traumática e um pneumotórax que foi drenado. Você tem vaga aí na emergência? E eu falei, tenho. Pode mandar essa moça para mim. Eu fico até emocionado quando eu falo dela. Essa menina chegou para mim, ela é R1 de cirurgia geral. Ela chegou para mim e eles falaram, vamos acionar o helicóptero, que o colega residente dela, R1 com ela, é do bombeiro, acionou o bombeiro e eles pegaram ela de helicóptero e levaram para o GOL. E aí, quando esta jovem chega para mim no GOL, 15 litros de oxigênio, saturando 70%, Glasgow 14, tempo de enchimento capilar de 10 segundos, PA quase que inaudível, 4x2, tinha hora que não verificava. Imediatamente eu conversei com ela, intubei esta paciente, passei acesso central, passei PAI, fiz um ultrassom point-of care, fiz um FAST-EFAST, ou seja, fiz ultrassom dos 4 focos do abdômen, não tinha líquido, fiz um ecocardiograma. Eu não sou radiologista, mas nós somos treinados para ultrassom point-of care. Fiz um eco, não tinha tamponamento cardíaco, não tinha, o pneumotórax já tinha sido drenado, mas tinha uma coleção líquida no hemotórax esquerdo. Drenamos, era um hemotórax. Tinha uma coleção líquida no hemitórax esquerdo, era um hemotórax, drenou 600 ml. E aí vai ouvindo a história. Essa moça chegou por volta de 2 horas, eu fiquei na emergência com ela até às 18h10. Ficamos 4 horas em cima dessa paciente. Ativei o protocolo de choque hemorrágico, classe 3, 4,
que o choque hipovolêmico é dividido em classe 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter uma aula só disso. Fiz 1 grama de ácido tranexame, 4 concentrado de hemácia, 4 plasma, 4 crio, 4 plaqueta, 1 grama de transamin. Cateterizei a artéria femoral dela, monitorizei pressão arterial invasiva, pressão 60 por 40, comecei droga vasoativa, fiz só 1000 de volume, porque classe 3 e 4 de choque, quanto mais soro você faz, mais entra na tríade letal do trauma, que é coagulopatia, acidose e hipotermia. Ela já estava hipotérmica, temperatura 35,1. Fizemos 1000 de soro aquecida, a prioridade foi a transfusão. Iniciamos noradrenalina. Noradrenalina passou de 0,3 micrograma quilo minuto, fizemos vasopressina. Fizemos mais droga para ela, mais hemoderivados. Passa 2 horas, ela ficou anisocórica. Poxa, é hipertensão intracraniana. Chocada, não posso usar manitol, tem que ser salina hipertônica. O manitol faz uma vasoplegia, piora a instabilidade. Corri e fiz salina hipertônica, 20%, meio ml por quilo, cabeceira elevada, passamos um catéter de capnógrafo, mantemos CO2 entre 30 e 35, com hipocapnia permissiva, porque quanto maior o CO2, maior a vasodilatação, maior o fluxo sanguíneo cerebral, maior a hipertensão intracraniana. Estabilizamos ela, 80 ml de nora, mais 10 de vasopressina. Corremos, porque a pupila ficou anisocórica, sinal de hipertensão intracraniana. Corremos e tomografamos da cabeça aos pés. Achamos uma contusão cerebral além do HSAT, um hematoma intraparenquimatoso. Achamos uma lesão de coluna torácica. Ela tinha uma fratura exposta do húmero esquerdo. Ela tinha fratura de clavícula. Ela tinha fratura de T11 ou T12. Lesão sacroiliaca, contusão pulmonar bilateral, ou seja, uma série de lesões. Mas, graças a Deus, nada de sangramento importante. Mas por que ela chocou? Foi a fratura da pelve. A pelve estava estável, não tinha que operar. Drenou para o reto peritônio e sangrou bastante, fez um choque hipovolêmico. E aí fizemos a tomografia, não era nada cirúrgico, levamos ela para a minha UTI que eu trabalho, uma das que eu mais sou apaixonado, que é a UTI de queimados, né? Desde quando inaugurou, eu que tenho o maior número de plantões com queimado, eu quase moro dentro da UTI de queimados, e levamos para lá porque é uma UTI pequenininha, 6 leitos, e tem maior privacidade, e era colega médica para manter a privacidade e ficar mais fácil de cuidar. Ela evoluiu, então, com contusão pulmonar bilateral, fez pneumonia associada à ventilação mecânica, tratamos, tivemos que traqueostomizar, não deu para fazer extubação da paciente. Ela evoluiu com coagulopatia do trauma, aumentou o sangramento intracraniano, corremos e tomografamos, não é neurocirúrgico. Porém, ela estava com RNI alargado, TTPA alargado, o neurocirurgião que tem que operar. O neurocirurgião entrou, operou, fez a drenagem do hematoma, mesmo com RNI, TTPA alargado, fez plasma, fez crio, fez tudo. Ótimo, a cirurgia foi um sucesso. Passado alguns dias na UTI, eu chego no plantão, eu criei muito vínculo com a família dessa moça, fica até emocionado. E a mãe dela me falou, Weber, ela não está bem. Eu estou sentindo que ela está clamando muito de dor de cabeça, rigidez na nuca. Aí nós colhemos um líquor, veio meningite por Acinetobacter multierri. Meningite, e era sensível só à polimixina. Polimixina não ultrapassa a barreira hematocefálica se você fizer pelo sangue. Aí, como eu já fiz anestesia, eu passei um catéter de peridural no espaço raquidiano e injetamos polimixina por 21 dias intercalados.
Graças ao bom Senhor Jesus, essa menina hoje está curada. Normal. Fico até emocionado de falar isso. Essa é a medicina de emergência. É isso que me faz gostar de medicina de emergência. Não é dinheiro, não é dinheiro. É a paixão. Isso que é o bom, entendeu? Isso que é o bom. Não é outra coisa que me move pela medicina de emergência. É isso, né? Inclusive, eu vi que a irmã dela está aqui na live conosco. Um prazer, parabéns te encontrar aqui, tá? Então, é isso que vocês têm que gostar. Vocês, lá ela entrou ao vivo lá, olha, que legal. Um abraço. Um abraço. Pode falar seu nome? Pode falar seu nome? Sim ou não? Pode? É a Débora e a Natália. Um abraço, fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado. Aí elas, olha que legal. É a Débora, essa aí eu não ia falar seu nome, né? Mas eu precisava contar essa história ao pai da Débora. Meu pai, ó. Que legal, que bom revê-los, que prazer. Aqui é a mãe. A mãe, que legal, gente, que prazer enorme. Fiquei emocionado, viu? Você me deixou emocionado. A gente que ficou, doutor. Está assistindo aqui tudo que você está falando aí. Que prazer. Estou tentando, montamos um grupo, vamos tentar ajudar esses meninos a aprender medicina de emergência. Espero que eu possa ajudar eles, né? Vai sim. Mas é um prazer reencontrar o senhor, reencontrar a senhora, viu? Um prazer rever. Muito obrigada por tudo, doutor Weber. Você salvou a vida da Débora. Isso aqui não foi combinado, viu, gente? Eu não sabia que a Natália estava no grupo. Não sabia. A Natália está quase formando, né? Ou já formou, não sei. Não, eu tô no 8º. 8º período, né? Então, assim, foi um prazer rever vocês, viu? Qualquer hora apareça lá no UOL, vai ser um prazer. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Então, Fica com Deus. Que Deus abençoe o senhor e toda a família. Um abraço para a senhora. Eu só tenho que agradecer. Olha, tudo isso que o foi a senhor melhor fez. coisa que aconteceu nessa live hoje de abertura da nossa aula. A melhor coisa que poderia ter acontecido foi vocês entrar. Impressionante. Tá? Fiquem com A Deus. gente agradece. Eu que tenho a agradecer, tá bom? Eu tenho que agradecer muito ao senhor, né? Se não fosse o senhor, eu não estaria aqui hoje. Estaria, você tem que agradecer a Deus. Não. É Deus que faz isso com a gente. Não, claro, em primeiro lugar. É. Um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Manda um abraço para sua avó, seu avô. Se cuide, não vai trabalhar agora com esse Covid, viu? Tá bom? Tá bom. Então vamos seguir, né? Depois da parte emocionante, vamos voltar aqui. Então, assim, essa é a parte da medicina de emergência que me faz apaixonar, né? Bom, então agora vamos passar para outra parte, já que passamos desta parte. Foi uma surpresa, não foi combinado, eu não sabia que a Natália estava aqui, até porque nós temos quase 500 integrantes no grupo, 400 e tantos, não sabia mesmo. Eles são de Minas, né? Bom, vamos lá. O que o emergencista precisa saber? Quais são as habilidades? Quais são os conhecimentos que eu devo dominar para ser um médico emergencista? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que ter um bom conhecimento de neurointensivismo. Isso é o que nós vamos discutir ao longo da nossa vida. Espero manter este grupo por quanto tempo vocês me tolerar. Eu vou manter o grupo, entendeu? Desde ficar um comigo, eu estou lá junto. Eu não largo vocês. Nós vamos discutindo medicina de emergência todo dia. Então, o que eu preciso saber? Neurointensivismo. O que de neurointensivismo eu preciso saber? AVE isquêmico, AVE hemorrágico, conduzir um TCE, conduzir um AVE isquêmico, conduzir um AVE hemorrágico, saber indicar uma cirurgia, saber trombolizar um paciente,
Saber, no AVE hemorrágico já existe o estudo CRASH-3, que mostra benefício de fazer ácido tranexâmico. Saber identificar um quadro de meningite, meningoencefalite, encefalite e tratar. Preciso saber medidas de neuroproteção. Como que eu faço neuroproteção? Eu preciso ter um bom conhecimento de via aérea, habilidades, já eu vou falar os procedimentos. Eu preciso ter um bom conhecimento de cardiointensivismo, ou seja, conduzir um infarto, saber fazer diagnóstico diferencial de dor torácica na emergência, saber as causas que pode matar o paciente, tais como infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar, aneurisma dissecante, ou dizer, doenças aórticas aguda, pneumotórax hipertensivo, ruptura esofágica traumática ou espontânea, que é a famosa síndrome de Barrett. Então, tem que saber fazer os diagnósticos diferencial, conduzir um infarto. Eu tenho que ter habilidade de monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva, tempo de enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca, diurese, saber qual é o nível de pressão arterial média adequada para o paciente, maior ou igual a 65, saber o momento certo de entrar com noro, o momento certo de entrar com vasopressina, o momento certo de entrar com dopamina, dobutamina, que são drogas vasopressoras, o momento certo de entrar com nitroglicerina, com nitroprusiato. Eu tenho que ter um bom conhecimento de pneumologia, um bom conhecimento de arritmias, saber tratar as bradiarritmia, taquiarritmia, se está estável, se está instável, saber passar um marca-passo transtorácico, transvenoso, para poder salvar a vida do paciente. O tempo é muito curto, eu tenho que estar preparado para isso tudo. Eu tenho que saber pneumologia, saber identificar pneumonia, identificar tumores, identificar tuberculose, agora COVID, sim, desconforto respiratório agudo, saber identificar causas de insuficiência respiratória hipoxêmica e hipercápica, com insuficiência tipo 1, tipo 2, pela gasometria. Saber que as causas de insuficiência respiratória não é apenas de origem pulmonar, pode ser de origem extrapulmonar, ou seja, o raciocínio do emergencista, ele é baseado em uma abordagem sindrômica. Primeiro eu faço diagnósticos sindrômicos, aborto para o paciente não morrer, e depois eu tento pensar nos diagnósticos etiológicos. Vou te dar um exemplo. Se o cara chega com alteração do nível de consciência, eu já fiz o diagnóstico de uma disfunção orgânica, neurológica. Se ele chega com alteração cardiovascular, tempo de enchimento capilar alterado, ou frequência baixa, uma bradiarritmia, ou um ataque à arritmia, ou sinais de má perfusão, síndrome de baixo débito, eu já fiz outro diagnóstico sindrômico, disfunção cardiovascular, hipotensão, hipertensão. Se o paciente chega com ureia muito elevada, eu já fiz outro diagnóstico sindrômico. Se ele chega com um quadro clínico de uremia, náuseas, vômitos, soluço, sangramento, eu já faço outro diagnóstico sindrômico de disfunção renal, vem lá ureia de 300, 400. Então, a gente tenta fazer diagnóstico sindrômico e depois pensa nos diagnósticos etiológicos. Um exemplo. Um cara chegou para mim com Glasgow 5. Primeira coisa que eu faço, intubo esse paciente para proteção de via aérea, e aí eu penso, então fiz um diagnóstico sindrômico, uma disfunção neurológica grave. Grave a tal ponto de não ter proteção de via aérea, eu tenho que intubar esse paciente para a proteção de via aérea desse paciente, e logo a seguir, eu começo a pensar no diagnóstico etiológico. Aí eu venho, o que dá alteração neurológica? Causas de origem central, como AVE isquêmica, AVE hemorrágico. O que fala a favor de AVE isquêmica e hemorrágico? Déficits focais, crise convulsiva, TCE, tumores pode dar alteração neurológica, doenças psiquiátricas, meningite, meningoencefalites, encefalites.
Mas eu tenho que pensar também que causas sistêmicas também dá alteração neurológica, como hiponatremia, hipernatremia, encefalopatia urêmica, encefalopatia hipertensiva, distúrbio ácido básico, distúrbio de cálcio, distúrbio de magnésio, distúrbio de potássio. Um dia mesmo eu chego no plantão, tinha um paciente tetraparético, eles iam colher líquor dele, com história de 15 dias de diarreia, ia colher líquor porque esse paciente estava tetraparético. Tinha diminuição de força motora nos 4 membros de forma desproporcionada. Eles tinham pensado em Guillain-Barré. Mas quando eu olhei no monitor, frequência cardíaca de 28. Falei, pode parar, não colhe o líquor. Roda um eletro, um BAVT. Chega, liga no laboratório urgente que eu quero o resultado da gasometria e do potássio. Potássio de 1. Ela muda hipokalemiante. Ele tinha mais de 10 dias de diarreia e no CAIS o povo dava soro fisiológico, soro fisiológico, soro fisiológico, soro fisiológico. E mandava ele tomar soro em casa, caseiro. O soro fisiológico, ele tem água, sódio e cloro, não tem potássio. Espoliou tanto o potássio que quase ele morre de bradicardia. 2 dias ele foi embora andando sem nenhum problema. Então, causas não neurológicas também pode dar déficit focal. Encefalopatia hepática, encefalopatia urêmica e hipertensiva, distúrbio hidroeletrolítico, choque, insuficiência respiratória hipoxêmica, hipercápnica. Aí eu vou pensando nos diagnósticos etiológicos. Primeiro eu penso nos sindrômicos: disfunção neurológica, disfunção respiratória, disfunção cardiovascular, disfunção renal, disfunção hematológica, disfunção hepática. Tanto que existe um score que a gente utiliza, chamado score SOFA, um simplificado que a gente mais utiliza, depois nós vamos ter uma aula disso, é o QI-SOFA, que avalia a disfunção neurológica, respiratória e cardiovascular. E só para vocês terem uma ideia, por que o QI-SOFA é esses 3 aparelhos que eu avalio? Porque 80% a 85% dos pacientes que procuram pronto-socorro com quadro clínico grave tem uma disfunção em um desses 3 sistemas. E de todos esses sistemas, eu já vou adiantar para vocês um tema de uma das aulas que nós vamos dar, o que tem maior morbimortalidade quando sustentado por 24 horas é disfunção neurológica. Paciente com disfunção neurológica, não manda ele embora para casa. É um paciente grave. Nós vamos ter uma aula de aprender sinais de gravidade. Então, o emergencista ele tem que ter habilidade de hemotransfusão, diagnóstico sindrômico, diagnóstico etiológico, pneumointensivismo, nefrointensivismo, saber conduzir as urgências dialíticas de forma clínica, saber quando indicar uma diálise, quando chamar o nefrologista. Os nefrologistas têm pavor quando o médico liga e fala assim, olha, a creatinina está de 10, precisa dialisar. Creatinina não é parâmetro para diálise, é ureia. Nunca foi creatinina na emergência. Então, nós precisamos aprender o correto. E aí vem uma série de procedimentos. Eu vou tentar resumir. O que nós temos que ter habilidade hoje para ser um bom médico emergencista? Hoje, a nossa residência no Brasil, já respondendo algumas perguntas, ela é de duração de 3 anos, acesso direto, não precisa de pré-requisito. Nos Estados Unidos, ela vai de 3 a 5 anos, dependendo do estado. A formação engloba conhecimento de neurointensivismo, cardio, pneumo, infecto, diagnóstico sindrômico etiológico, diagnóstico hematológico. Aprende uma série de habilidades. Quais habilidades eu tenho que ter para ir para o pronto-socorro? A nossa medicina de emergência, infelizmente, agora que está começando. Então, se Deus quiser, eu ainda quero estar vivo daqui a 20 anos para ver o quanto vai evoluir. Eu não tenho dúvida. Olha bem o que eu estou falando, vocês estão gravando. Eu não tenho dúvida que vai ser a especialidade médica que mais vai crescer nos próximos 10 a 20 anos. Eu não tenho dúvida. Não vai existir nenhum pronto-socorro
sem emergencista. Todos os prontos-socorros, obrigatoriamente, vão ser compostos por emergencista. E quais as habilidades que eu tenho que ter ou que durante a residência eu sou formado para realizar em termos de procedimento. Então, vamos lá. Manuseio de via aérea, intubação orotraqueal, passagem de dispositivos extraglóticos com máscara laríngea, tubo laríngeo, combitubo, usar materiais de via aérea difícil, depois nós vamos discutir como buge, videolaringoscópio. Então, eu tenho que ter habilidade de via aérea, eu tenho que saber ultrassom point of care. O ultrassom hoje veio para ficar. Alguns falam até na substituição do esteto, mas claro que não vai substituir, porque ultrassomzinho, ultrassom do tamanho do celular. Eu não tenho conflito de interesse nenhum nessa aula, por isso que eu não vou em nenhuma aula, por isso que eu não vou falar marca de nada, mas eu tenho um aparelhinho pequenininho no hospital, um ultrassom point of care. O que o ultrassom te permite fazer? Eu faço ultrassom do globo ocular e vejo se tem sinais de hipertensão intracraniana por mensuração da bainha do nervo óptico. Eu faço ultrassom de traqueia e vejo se o tubo está realmente bem posicionado. Eu faço ultrassom de pulmão e vejo se tem congestão, pneumotórax, atelectasia, se tem derrame, se tem líquido, derrame pleural ou hemotórax. Eu faço ultrassom cardíaco e vejo débito cardíaco, volume sistólico, fração de ejeção, coisas básicas. Nós não somos ecografistas, somos treinados para isso. Tamponamento cardíaco, fazer uma toracocentese ou uma paracentese guiada por ultrassom. A paciente chega séptico com queixas renais. Eu bato o ultrassom no rim dela, me permite diagnosticar uma pielonefrite, uma colecistite, uma colangite. Ultrassom me permite passar acesso guiado por ultrassom. Vocês vão viver uma era da medicina, nós já estamos vivendo de muitos processos por erro, e as pessoas vão te processar e te fez um pneumotórax. Por que você não passou o acesso guiado por ultrassom? Então, nós temos que ter habilidade de ultrassonografia, saber cateterizar, fazer acesso venoso central e profundo. Acesso venoso central é totalmente diferente de acesso venoso profundo. Acesso venoso central é um catéter implantado na junção da veia cava superior. Então, todas as vezes que eu punciono uma femoral, isso não é central, é profundo. Nem sempre que eu punciono subclávio jugular também não é central. O que vai confirmar se é central é o eco ou o raio-x de tórax. O catéter, para ser denominado central, tem que estar a ponta posicionada na junção da veia cava superior. Essa é a definição. Eu tenho que saber passar catéteres, cateterizar a artéria para monitorização de pressão arterial invasiva, passar catéteres para monitorização invasiva, como monitorar a pressão de artéria de oclusão de artéria pulmonar, débito cardíaco, índice cardíaco, passar catéteres como os catéteres de Swan-Ganz e outros mais. Eu tenho que ter a habilidade de instalar um marca-passo transtorácico, transvenoso. Eu tenho que ter a habilidade de fazer uma toraxentese, uma toraxostomia, uma paracentese diagnóstica e terapêutica num paciente hepatopata que chega em franca insuficiência respiratória. Eu tenho que ter habilidade também de procedimentos como cardioversão, desfibrilação. Eu tenho que ter habilidades também de procedimentos no pronto-socorro que eu preciso ter de habilidade. De parar um sangramento, fazer uma hemostasia, tem que ter habilidade. Hoje existe um curso chamado Stop the Bled, né? Curso muito interessante. Eu não posso ir para o pronto-socorro sem ter uma formação mínima em ACLS e ATLS, ou seja, suporte avançado de vida em cardiologia, suporte avançado de vida em trauma, PAUS, suporte avançado de vida em pediatria.
Então, eu tenho uma formação ampla, porque o emergencista, ele não atende só um grupo de pessoas. Ele atende desde criança até gestantes. Eu preciso saber manusear casos graves da pediatria. Eu preciso saber manusear casos graves de obstetrícia, como descolamento de placenta, placenta prévia, ou seja, os sangramentos da gravidez. Eu preciso saber conduzir uma síndrome HELP e diagnosticar. Eu preciso saber conduzir um eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia no pronto-socorro. Eu preciso saber conduzir um abortamento. Eu preciso saber conduzir um parto normal no pronto-socorro. Um parto que virou cabeça derradeira e não vai dar parto normal, tem que ir para cesárea. Um prolapso de cordão, eu tenho que saber conduzir isso da obstetrícia e outras coisas mais, né? Icterícia do RN, Kernicterus, insuficiência respiratória, pneumonia. Então, a gente atende de todas as faixas etárias, de doença de todos os órgãos. Por isso que a gente tem que ler constantemente. Por quê? As pessoas confiam a sua vida na sua mão. E olha, o dia que você precisar de uma emergência, você vai querer que a pessoa mais habilitada te atenda. Emergência não é brincadeira. Ali é o ponto final do paciente. Ali é o local de a última esperança do paciente, é aquela no pronto-socorro. Como nós começamos 7h10, ainda não deu 1 hora, estamos encerrando. Então, nós temos que ter uma boa formação. Então, nós vamos tentar discutir isso tudo. Depois eu vou abrir para perguntas. Eu sou muito acessível. Eu tenho um Instagram próprio também, que tem várias aulas lá. Vários já conhecem, aulas gravadas. Vocês podem ver no IGTV. Vamos divulgar bastante a medicina de emergência, divulgar nosso grupo. Nós precisamos decidir se o Instagram nosso vai ser fechado ou não. Isso vai ter que ser feito em votação. Eu acho que talvez seja melhor fechar. Não sei, né? Vamos ver. Mas pelo menos o Telegram. Eu fiz essa assinatura com o Zoom, que suporta até 500 pessoas tranquilo. Eu vou manter. Nós temos 400 inscritos, hoje 200 e poucos na live, uma pena, ou seja, mas pelo menos 50% já está, vocês estão de parabéns. Várias pessoas têm vários motivos que não dá para participar mesmo. Qual o nosso objetivo aqui? Disseminar conhecimento em medicina de emergência. Eu aprender com vocês, vocês aprender comigo. Eu vou fazer vários relatos de caso clínico e jogar no grupo para vocês publicar. Cada relato de caso pode entrar 5, 6, 7 pessoas. Toda semana eu vou jogar lá uns 3, 4 relatos de caso clínico do meu plantão, relatos verdadeiros, que daí eu tenho a imagem de letra, eu tenho tudo que eu quiser, também coloco, só que nós não podemos identificar o paciente. Nós temos que montar uma comissão de ética também aqui, criar as comissões de marketing, de ética, de tudo, né? Publicidade. Nós temos que divulgar nosso trabalho. Eu vou jogar vários assuntos lá para vocês criarem flashcards informativo para todos. Vamos tentar fazer medicina baseada em evidência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra opiniões diferentes, de forma alguma. Sou extremamente aberto, mas eu penso, é o meu pensamento, que nós precisamos de medicina baseada em evidência. Então, é a minha posição, não é a posição de todos. Uma das coisas que eu mais tenho estudado é COVID, muito, muito. De janeiro para cá, quase que leio só isso. Qualquer artigo que você quiser, eu tenho. Eu mando todos no grupo. Então, eu tenho feito lives com colegas na Itália, com colegas nos Estados Unidos, com colega na França. Já fiz lives com colegas importantes aí. Então, assim, eu não sou contra, pelo contrário, se tivesse dado certo, eu usaria.
No início usamos cloroquina, mas agora já saiu vários estudos mostrando a ineficácia. Eu não uso. Eu não uso ivermectina. Isso é para verme, isso é bom para verme, para piolho, né? Mas a ivermectina foi testada in vitro. Teve que ser 10 vezes a mais a dose que a gente usa para tratar verminoses. E aí, quando você lê a bula dela, você vai ver o tamanho é a neurotoxicidade. Então, eu tento praticar medicina baseada em evidências, mas também não condeno o pensamento de ninguém aqui que pensa e adota essas drogas como seu protocolo. Eu respeito a sua decisão, mas eu tento fazer ao máximo baseado em evidências. Se mostrarem evidência científica satisfatória, evidência não é minha experiência. A minha experiência para a ciência não interessa. Ela é um nível de evidência muito baixo. O que eu penso, o que eu acho. Vou te dar exemplo. Essa doença, tratando ou não tratando, 85% cura sem nem ir no hospital. 15% vai precisar internar. E 5% fica grave. Então, eu dando água ou dando qualquer coisa, quase 90% vai curar sozinho. Graças a Deus. Então, a hora que surgirem evidências, o mesmo vai ser em todas as aulas minhas, vai ser embasadas em artigos. Nós vamos discutir tudo embasado em artigos científicos. Então, eu vou jogar no grupo artigo científico, nós vamos marcar o dia de discutir os artigos, nós vamos definir aqui hoje, ou até lá no Telegram mesmo depois, de quanto em quanto tempo nós vamos ter uma aula, se um encontro vai ser uma vez por semana, ou de 15 em 15, vocês que vão decidir. Nós temos muitos temas para serem discutidos, então aí a gente discute, hoje saiu tal protocolo, vamos discutir baseado em artigos científicos, como esse último que saiu da fisiopatologia, tratamento e diagnóstico da doença. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você pede um parecer de um cardiologista, é porque você está em dúvida e quer que o cardiologista te ajude. Quando você pede um parecer de um neurologista, você tem que respeitar o parecer do neurologista, porque ele é especialista. Quando você pede um parecer do neurocirurgião, a mesma forma. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que respeitá-lo porque é a formação dele. Agora, quando eu desrespeito as especialidades, aí eu crio uma desavença muito grande, como, por exemplo, Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia, nenhuma delas recomenda esses tratamentos. Então, por que eu vou contra, né? A Anvisa, essa semana, publicou uma nota proibindo o uso da ivermectina, né? Não recomendando, proibindo não recomendando. Então, vamos prosseguir para outros assuntos. Então, nós vamos discutir medicina baseada em evidências, vamos publicar casos clínicos em todos os congressos. O Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência iria ser este ano, foi adiado para o ano que vem, vai ser em Belo Horizonte. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Vamos mandar vários relatos de casos para esse congresso. Quem sabe alguns virem apresentação oral e outros viram pôster, né? Alguns vão até para a revista. Eu tenho guardado comigo aqui uns 5 casos raríssimo. Esses vai até para a revista, não tenho dúvida, né? Aí nós podemos debruçar de cima disso aí, levantar referências bibliográficas. Nós vamos criar um grupo de departamento científico, onde eu vou fazer assinaturas dessas revistas, Up to Date, JAMA, New England, Critical Care, Medicina de Emergência, e aí nós todos vamos ter acesso, e o departamento científico vai nos auxiliar publicando todos os artigos. O artigo saiu lá, publicado em uma revista,
jogue esse artigo no grupo para que nós possamos discutir. Olha, não preocupe, eu sou uma pessoa muito simples, eu não fico preocupando em falar muito português correto, até porque eu sou do interior de Goiás. Mas a cada dia eu vou tentando melhorar meu português, não me preocupo muito com isso não, tá? Então, eu preocupo é com o doente e com o aprendizado. Veja bem, então nós vamos criar esse departamento científico, departamento de marketing. Eu fico no UOL todos os dias. A porta está aberta para vocês me acompanhar em algum plantão. Só não pode ser várias pessoas de uma vez. Ah, eu quero ir segunda vai 1, 2, terça vai 1, 2, terça vai 1, 2, porque já tem outros alunos, podem me acompanhar. É só me mandar mensagem, fala, eu posso te acompanhar tal dia? Pode. Você fica comigo um dia na UTI, outro dia na emergência. Sou de Rondônia, faço parte da diretoria. Eu fiz uma live com o pessoal de Rondônia, foi uma maravilha. Então, assim, vocês podem me acompanhar, para vocês conhecer a rotina. A medicina de emergência envolve uma atuação de uma equipe multiprofissional. Nós temos que ter muito respeito e saber trabalhar em equipe, respeitar os pacientes, respeitar a enfermagem, técnico de enfermagem, as outras profissões, saber valorizar, cada um tem o seu espaço. Eu não tenho briga com ninguém, inveja de ninguém. Se alguém tem inveja de mim, eu não sei. Mas se a pessoa gosta ou não gosta, eu tento fazer de tudo para gostar de mim, mas eu não tenho preocupação se não gostar de mim e nem se a família não gostar muito de mim, mas se eu fizer o bem para o paciente, eu estou satisfeito. Não quero que a família me agradeça. A família não deve gratidão para mim, é minha obrigação, é minha obrigação, é minha profissão, médico emergencista, tá? Bom, outra coisa que eu quero discutir com vocês aqui também, já vamos abrir para a pergunta, o último minuto. Eu estou na porta do gol todos os dias. Sempre... tem várias pessoas, eu vi lá que o Instagram tem mais de 500, no grupo tem apenas 400 e poucos, e nós precisamos ver se realmente são pessoas que querem ficar ou não. Não tem o maior problema se você sentir desagradável, não quiser ficar no grupo, não quiser participar, não tem problema, tá? Nós não ficamos com mágoa de ninguém, mas eu acho que independente de vocês fazer ou não fazer medicina de emergência, é bom que vocês acompanhem as aulas, acompanhem as discussões, que vai dar muito embasamento para vocês ir para o plantão. Eu não tenho dúvida. Não quero ganhar, nós não ganhamos dinheiro nenhum, não temos intuito nenhum com dinheiro. Meu intuito é passar o pouco que eu sei para vocês atender de forma melhor os pacientes de vocês. Qualquer hora do dia e da noite que me chamar, eu estou à disposição. Bom, eu acho que o pouco que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu tinha feito um negócio aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou com uma folhinha aqui que eu queria ver com vocês. Então, nós precisamos criar os departamentos. Quanto às publicações, eu vou dar os casos clínicos e vocês se viram, e eu vou ajudar, mas meu tempo é muito corrido, eu posso até ajudar com as referências e vocês se viram e montam o caso clínico para a gente mandar para as revistas. Eu vou tentar com que todos os eventos nossos, como eu faço parte da Abramed Goiás, todos os encontros nossos, a Abramed, nós possamos emitir um certificado com validade de, no mínimo, 2 horas para todos. Vou ver isso com o departamento da Abramed, porque todos que nós temos o controle de quem participa e quem não participa, dá para emitir o certificado. Vamos tentar várias publicações em revista.
seminários, congressos, os congressos mundiais, internacionais, sempre eu vou divulgar, vou colocar lá no Telegram daqui a pouco os 3 grandes sites americanos de medicina de emergência que nós temos que acompanhar, vou divulgar lá para vocês. Nós vamos discutir os principais temas da medicina de emergência. Vou publicar lá no grupo vários livros. Quem tiver livros de emergência, compartilha. Se eu falar que o livro, se eu achar que o livro é ruim, eu falo para vocês, esse livro está desatualizado. Mas eu tenho vários em PDF, mando para vocês. Tem pessoas que não gostam de estudar em PDF, mas aí eu mando as referências, vocês compram o livro e lê. Tem pessoas que só estudam lendo o livro e marcando. Tem pessoas que conseguem ler pelo celular. Cada um com sua metodologia de estudo. Olha o que eu vou falar para vocês. Medicina aprende lendo. Ser médico aprende praticando. Indo para o setor de emergência e praticando. Tranquilo? Tem que ir para a prática. A área de abrangência de medicina de emergência no Brasil ainda não tem, só tem uma subespecialidade, que é medicina de emergência pediátrica, mas fora do Brasil a medicina intensiva é uma subespecialidade da medicina de emergência ou da anestesiologia. Nossas reuniões e aulas sempre vai ser aqui pelo Zoom, porque comporta até 500 pessoas. Se passar de 500, eu faço uma assinatura que cabe mais. Vamos fazer várias parcerias com várias ligas de medicina de emergência. Eu já tenho marcado aí, até agosto, 21 lives em congresso e faculdades de medicina. Então, na segunda e na terça-feira, às 21 horas, eu já tenho aula marcada até agosto, graças a Deus, e algumas no final de semana. Né? O Ciblame, o Cobime, um monte de congresso aí, e lives com alunos de faculdade daqui, fora do Brasil. Então, segundas e terças, às 21 horas, eu vou ter várias lives no meu Instagram. O dia que tiver, eu mando no grupo. Quem tiver interesse em assistir, vai ser um prazer. Bom, era isso que eu queria falar. Um prazer aqui com vocês. Imenso, uma honra. Agora, não saia, nós vamos abrir para a resposta das perguntas. Repostem lá no Instagram, me marque essa primeira aula. Marque lá, Prof. Web, eu vou repostar tudo. É uma honra encontrar vocês. Quais as perguntas principais que nós temos aí? Vamos abrir para as perguntas. Perguntas, dúvidas. Evitem publicações que não sejam da área médica no grupo do Telegram, por favor. Né? Ficar publicando coisas de piada, mau gosto, coisas que não sejam da medicina, coisas de política, religião, que cada um tem a sua opinião. Qual o melhor lugar no Brasil para se fazer residência de medicina de emergência? A mais antiga, a mais tradicional, a mais acadêmica é a de Porto Alegre e depois a de Fortaleza. São as duas mais tradicionais, porque são as primeiras, são as mais bem estruturadas. Porém, nós temos uma série de universidades boas, USP, Unicamp, né? FUVEST, Unicamp, Universidade de Campinas, USP, Brasília, Minas, tem várias. Doutor, como é o relacionamento sobre a dinâmica do grupo? Iremos o dividir em subgrupos e ter alguma espécie de sorteio? Olha, eu acho que a minha opinião é: divida em subgrupos, nós podemos criar vários departamentos.
departamento científico, departamento de marketing e publicidade, né? Departamento de ética, departamento de convivência, né? Nós temos que publicações. Eu acho que as publicações têm que ser feitas no grupo pelo departamento de marketing apenas, né? Nem eu vou ficar publicando coisas aleatórias sem falar com os meninos, para não virar bagunça. Os casos clínicos, não preocupe. Por exemplo, se tiver lá 300 alunos, 400, 200, cada caso clínico que eu coloco, dá para colocar 6, 7 pessoas, um relato de caso. Então, eu posso mandar uns 3 a 5 casos clínicos toda semana. Então, ao longo do tempo, todos nós vamos conseguir publicar. Não precisa ter pressa, entendeu? Não precisa ter pressa. Aos poucos, nós vamos publicando muitas coisas. Tá? O que mais que vocês querem perguntar? Eu sou extremamente grato a todos vocês, a Maria Clara, a todos que têm empenhado. Tem um grupo de extensão científica. Lá no Telegram, vocês vão entrando. Entra a quantidade que quiser, limita lá, mas vai colocando todo mundo para fazer funções. Olha, foi até bom falar no grupo 2. No início, eu não sabia que iria tomar esta proporção. Por isso que eu criei um grupo de WhatsApp. Falei, talvez eu devo ter aí uns 20, 30 alunos que querem me seguir. Mas graças a Deus e graças a vocês, tem essa grande... Prof, qual a diferença de atuação do emergencista com o traumatologista? Vou te explicar agora. O traumatologista hoje tem 2 especialidades. O cirurgião do trauma, que ele fica na emergência só se houver necessidade cirúrgica em trauma, e temos o ortopedista, que fica com a parte cirúrgica ortopédica. Ele só faz isso e mais nada. O emergencista engloba tudo. Por exemplo, chega um paciente na emergência e eu faço um ultrassom point-off care e vejo que tem muito líquido na cavidade abdominal. Aí eu chamo o cirurgião do trauma, ou cirurgião geral. Eu tenho uma fratura exposta, um Gustilo Anderson 3. Aí eu chamo a ortopedia. Já inicia antibiótico, porque eu sei que é Gustilo Anderson 3, né? Então, essas são as diferenças. Então, assim, criem os departamentos, agreguem todo mundo lá. Eu vou publicar um cronograma de aulas, vou mandar o cronograma de aulas na sequência, no que nós devemos saber. O tocilizumab é um imunomodulador da resposta inflamatória em COVID, extremamente caro. Assim como a dexametasona diminui a resposta inflamatória, o estudo Recovery mostrou que ela diminui em 33% a mortalidade de ventilação mecânica e em 20% quem precisava de oxigênio. O tocilizumab também vem demonstrando benefícios. Então, é uma droga muito cara, porém, eu acho que não vai ser uma droga que vai pegar, porque a dexametasona é um remédio extremamente barato e diminui em 33% a mortalidade de quem está em ventilação mecânica. Por isso que eu acho que o tocilizumab, ele tem evidência, as evidências vão provar que ele funciona, mas que não diminui tanto a mortalidade quanto a dexametasona, que é extremamente barata e acessível, né? Bom, eu só tenho a agradecer a vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tem mais perguntas aí? Eu esqueci de falar o mais importante. Então, eu não sabia que ia tomar essa proporção, então eu criei um grupo de WhatsApp, depois eu tive que abrir o segundo grupo, mas eu acho que o grupo definitivo mesmo tem que ser o Telegram. Não vamos desfazer o WhatsApp, deixa lá quieto. Mas o Telegram que será o grupo oficial. Eu acho que nós temos que manter o Telegram. Por quê? Lá,
o nosso coração é muito grande, então lá pode entrar quantas pessoas quiser. Porque quanto mais pessoas para compartilhar o conhecimento, melhor. Então, por isso que eu gosto do Telegram e tivemos que migrar para o Telegram. O WhatsApp dá muitas opções melhores. Porém, professor, como funciona a residência médica fora do Brasil? O acesso também é direto. Não existe pré-requisito, tá bom? Ela é pré-requisito para outras especialidades, como anestesiologia, terapia intensiva e assim sucessivamente. Então, o oficial seu Telegram, todos os artigos, livros que a gente mandar no Telegram, eles ficam armazenados lá na memória de mídias, links. Eu não sou muito bom de marketing, internet, de audiovisual, estou me adaptando desde que começou a pandemia. Então, me desculpem por qualquer coisa, assim, eu não tenho muito foco. Estou aprendendo aos poucos, mas é que vários de vocês têm uma habilidade enorme e vocês vão me ajudando aos poucos, o Vitor, várias pessoas. E estou aqui para o que vocês precisarem. Divulguem, ó, eu vi que tem vários que não seguem o meu Instagram, siga meu Instagram também, tá? E lá no Telegram nós vamos tomando decisões. Não há motivo para se desculpar, a gente só agradece. Eu que agradeço vocês, tá bom? Estarei sempre à disposição de vocês. Nós vamos decidir junto no Telegram, com todos, qual será a periodicidade das aulas. Se vocês querem ter uma aula uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, vocês que vão definir, entendeu? Nós vamos fazer a aula nesta plataforma. A única coisa que eu tenho para falar é que a quantidade de assuntos que nós temos para discutir é extensa. Eu vou tentar fazer algumas aulas práticas de algum laboratório de colegas meu. Eu faço uma aula prática de intubação. Mas o que eu quero? Eu não quero fazer uma demonstração de intubação em boneco. Eu vou gravar um vídeo na UTI ou na emergência, demonstrando a técnica corretíssima, sem expor o paciente, a identidade, para vocês aprender. Vou gravar vídeos de condutas na emergência, vídeos de ultrassom point of care, e vou jogando lá para vocês assistir. Imagens de tomografia, vídeo de tomografia, para a gente discutir, porque quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente faz, mais aprende. Então, vendo e fazendo é que aprendemos, tá? Então, lá no Telegram, nós vamos decidir isso aí. Vamos fazer uma live de ATLS, ACLS. Eu vou tentar estabelecer um cronograma. Eu vou jogar o cronograma no grupo de Telegram. Primeiro, eu vou passar para o grupo de publicidade e marketing. Eles vão dar uma olhada. Mas eu vou tentar fazer um cronograma e uma sequência lógica. Professor, em paciência intubada em leito UTI é relevante a capacidade de contágio para os demais? Não só UTI, como emergência. Emergência é o lugar de maior contaminação. Bom, então, eu vou tentar estabelecer um cronograma lógico, básico, da gente. Não precisa preocupar se você é do primeiro período, segundo período, terceiro período. Nós vamos começar pelo básico. E vamos progredindo, tudo bem? Tem mais perguntas ou não? Deixa eu só ver aqui no chat, se tem alguma pergunta no chat aqui importante. Vamos ver aqui. Podem fazer críticas quando quiser, eu sou uma pessoa que não importa com críticas construtivas de forma alguma. Esses dias uma moça mesmo falou assim, nossa, você está conjugando o verbo e falando o português muito errado. Eu falei, não, eu te prometo que eu vou fazer um curso para melhorar.
não importa, tá? Não tem problema. Mas eu falei, olha, demora um pouquinho eu aprender um pouco mais de português, porque eu sei é medicina, não sei português. E minha aula nem é de português. Mas, até lá, se você me tolerar, eu vou aprendendo português aí, não tem problema. E é um prazer, olha, o tanto de pessoas de lugares diferentes, Araguari, Chapadão do Céu, Salvador, Minas Gerais, Tocantins, Fortaleza, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa, quantas pessoas de vários lugares. Calma aí que eu estou terminando. Santa Helena, quantos anos de residência eu já respondi, é acesso direto. A importância do delta P, isso, nós vamos discutir isso em AVE isquêmica, em outras doenças, em hemodinâmica. Nossa, gente do Brasil inteiro, que legal. Vamos compartilhar todo mundo, vocês compartilhem as experiências de vocês, as experiências nossas. A nossa realidade é diferente de outras realidades. Vamos ver aqui, está terminando as mensagens. Maravilhoso, emocionante. Tem como gravar esse chat? Eu quero que deixe tudo isso gravado para mim, viu, Vitor? Guarda todas essas mensagens, vou guardar no fundo do coração. Vou armazenar elas. Tudo que vocês repostarem, eu tô lá no meu Instagram, eu tô deixando salvo lá nos destaques. Porque isso aí vai ficar marcado para a história. Quando começou o grupo de medicina de emergência, nós entramos para a história. Daqui 20 e 30 anos, independente da sua especialidade, quando você olhar para trás, vai falar: a primeira reunião, quem montou esse grupo foi eu. Eu estava junto na criação desse grupo. Vai ser espetacular, né? Gravem, por favor, todas essas mensagens para mim, tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu já estou chegando no fim aqui. Várias mensagens. Agradeço muito a vocês. Agradeço demais. Agradeço demais a todos os elogios. Eu não sei tudo, não tenho interesse, mas procuro todo dia saber. Vou mandar artigos, assim, eu vou tentar mandar artigos, mas sempre eu vou mandando para o pessoal do marketing, mas não vou mandar muitos de uma vez, porque senão fica improdutivo. Eu tenho que mandar 1, 2, 3 artigos de um assunto e a gente discutir aquele assunto, né? E como nós vamos divulgar o cronograma das aulas, é bom vocês lerem um pouco antes das aulas, porque o seu rendimento fica maior quando você lê um pouco antes. Fica até mais fácil para você tirar dúvidas quando você já leu sobre determinados assuntos. Logo, uma boa ideia aqui, ó, que eu li agora. Logo, vamos criar um congresso nosso, sim, óbvio. Né? Vamos criar congressos, conferências. Salvador, Ugol, interior de Goiás. Estamos terminando aqui. Bom, Daniel Perdigão. Professor, eu quero te dar um abraço. Daniel Perdigão. À vontade, estou no Gol todos os dias. Você me encontra aqui em Goiânia, a hora que quiser. Podemos fazer a votação no Telegram sobre deixar aberto ou fechado o Instagram. Isso, vamos fazer. Não bancar, excelente. Tem a 14ª edição. Eu já tenho a 14ª edição de emergência da USP. Eu já tenho, eu compartilho com vocês. Mas tem outros livros de emergência melhor. O mais top de todos, de medicina de emergência, é o livro da Walls, é um livro americano. Eu vou postar lá para vocês. É a maior referência no mundo inteiro. Tá? Muito obrigado. Deus que abençoe vocês também. Deus que nos guarde. Estamos passando por um período muito difícil, principalmente aqui em Goiás. Estamos passando por um período dramático e vai piorar muito nas próximas semanas.
Doutor, como é o relacionamento com a pressão? Ah, eu esqueci de falar, gente. Desculpa, pena que já saiu umas 40 pessoas. Mas deixa eu falar as áreas de atuação da medicina de emergência. Então, a pergunta aqui. Você pode atuar em medicina de emergência como plantonista, como supervisor do pronto-socorro. Você pode atuar em ensino e pesquisa. Você pode atuar só na parte de ensino ou só na parte de pesquisa. Você pode atuar como preceptor. Você pode atuar no pré-hospitalar fixo e móvel ou aéreo, ou seja, SAMU, SIAT, né, o bombeiro, resgate aéreo. Você pode atuar, especializar só na área de desastres. Você pode atuar só em emergência de neurointensivismo, só de emergências cardiológicas. Você pode virar um político, um secretário de saúde, um gestor de saúde, né? Nós precisamos de gestores na área de emergência, porque qual a reclamação que vocês ouvem todos os dias na televisão? Fui na emergência e fui mal atendido, não consegui atendimento, o paciente morreu por falta de estrutura. Então, é nossa função também tentar estruturar melhor nosso serviço de emergência, capacitar mais os colegas. Então, tem várias áreas de atuação para o emergencista, não é só plantão. O plantão, para mim, é muito prazeroso. O ensino, extremamente prazeroso, mas tem várias áreas, tá? Joguem no link. Obrigado por tudo, eu que agradeço. Boa noite, fiquem com Deus. Cuidado com esse Covid. Não corra, eu sou uma pessoa extremamente contra de ter parado o internato, por isso que no nosso hospital voltamos de internato, porque eu acho que agora, acho não, tenho certeza, agora é o momento em que a medicina de emergência mais precisa de nós, inclusive dos internos e residentes. Aí muitos pais e alunos foram contra, com medo de contrair a doença. Olha, você escolheu ser médico. O risco da profissão, um dos riscos é adquirir doença. Meningite, sarampo, rubéola, cachumba, né? Covid. Então, não corra da sua profissão. Assuma ela, abrace a sua profissão. Tenha amor por ela e amor pelos pacientes. Por isso que eu sou a favor que tem que voltar ao internato de todo mundo. Os meninos, desde que capacite, treine os meninos. Eu tenho vários colegas preceptores, staff, preceptor não, staff, que fala assim, eu não gosto de interno, não gosto de residente, eu não ganho para isso. Eu falo, olha, amanhã, a hora que você acordar extremamente grave no pronto-socorro e olhar para cima, é seu residente ou seu ex-aluno que você não quis te ensinar que estará te atendendo. Então, a partir de hoje, você apaixone pelo aluno, porque ele tem que aprender, porque um dia ele vai cuidar de você e da sua família. Aí muitos mudam de opinião. Então, muito obrigado a todos. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Professor em paciência entubado. Podemos puxar uma lista para dividir os setores. Lá no Telegram a gente faz isso. O senhor acha que seria interessante montar uma equipe para traduzir? Ah, ótimo. Uma colocação interessante aqui do Gustavo. Ó. Podemos montar um grupo só para tradução de artigos, principalmente quem tem mais habilidade em inglês. Porque a grande maioria, 91 ou 90% dos artigos bons são em inglês. Então, podemos montar um departamento, viu, Gustavo? Excelente ideia. Um departamento de tradução dos artigos. Porque não é todo mundo que domina bem o inglês e nem é obrigado a dominar. Seria o ideal, mas não é obrigado. Aí o grupo traduz o artigo e joga a tradução no grupo para todos. Excelente ideia. Adorei essa ideia. Paraná, Aracaju, Teresina, Piauí, Maranhão, Joinville, Sinop, que beleza, Redenção, Volta Redonda, Porto Velho,
Piauí, Caiapônia, estive aí em Caiapônia dando um curso recentemente agora, Barbacena, Anápolis, de São Paulo, mas assistindo desde lá do Rio, Argentina. Que legal, olha só, que prazer, uma honra, tá? Tá acabando aqui as últimas mensagens. Não darmos traduzir em inglês, ótimo, essa é uma ideia ótima, pode montar um grupo assim. Boa noite, doutor. Nós da Comissão de Ensino montamos um cronograma para as aulas com os temas que o senhor havia passado no grupo. Podemos passar para o senhor define as datas, sim, mas tem vários outros temas. Eu vou passar outra lista para vocês. Extensão, ensino, pesquisa. A outra coisa, nós temos que ter também um departamento, esqueci o nome agora, um departamento, eu esqueci o nome e vou lembrar já já. Bom, acabou as perguntas aqui. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Fiquem com... gravar podcast. Gravo sim, uma boa ideia. Hoje a USP tem feito muito isso, sabia? Gravar podcast, ou seja, eu vou lá e gravo 10 minutinhos de áudio de um determinado assunto e jogo no grupo para vocês ouvir. Esse tipo de modalidade de ensino médico tem evoluído muito. O mundo inteiro está utilizando o podcast, que facilita. Por exemplo, eu estou lá na emergência no meu plantão, eu faço um relato do caso clínico, as condutas adotadas e jogo no grupo, entendeu? Ótima ideia, excelente. Gente, um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por vocês terem me tolerado aí 1h30. Me adicione lá no Instagram, me marque, mande perguntas, tudo que vocês precisarem, estou à disposição. Nós vamos definir nosso próximo encontro já já, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem, vamos jantar e ver, né, televisão ou estudar, evitem aglomerações. Foi uma enorme satisfação esse encontro hoje. Fiquei muito emocionado e muito surpreso com a participação das colegas, né? Mais especificamente do mundo. Nossa, da Natália, foi uma surpresa. Eu não sabia realmente, não foi nada combinado, eu não tinha a menor noção que ela iria entrar na live. Desculpem pela emoção, porque a minha maior satisfação é ver os pacientes assim bem. Então, fiquei muito emocionado, foi muito prazeroso, né? Mas é isso, a medicina ela é feita de emoções, é isso que nos move. Não adianta eu fazer o que eu não goste, o que eu não tenho prazer. A vida ela é feita de prazeres. E eu esqueci, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu preciso compartilhar essa tela, só um segundinho. Essa tela eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam ver. Esta é minha família, minha esposa e meus 2 filhos. Lindíssimo, puxou a mãe, né? Por sinal, graças a Deus, né? Eu tenho 2 rapazes, né? O Weber Filho, um tem o meu nome e o outro chama Pedro, minha esposa Juliana. Foi um passeio que nós fomos em Florianópolis. O outro slide que eu quero compartilhar com vocês é este. Esse aí é o meu Instagram. Tem várias publicações. E é um prazer falar com vocês aqui, tá bom? Voltei para cá. Até mais. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Deixem essas lives todas gravadas e nós vamos fazendo um artigo, tá bom? Fica com Deus. Um abraço, gente. Até mais. Que Deus abençoe vocês e que protejam todos. Deus abençoe também. Obrigado, viu? Amém. É o Vitor que está falando? Sim, senhor. Um abraço, Vitor. Fica com Deus. Um abraço. Todos também. vocês, tá bom? Deixa tudo gravado, viu, Vitor? Se você conseguir gravar essas mensagens para mim, vou ficar muito satisfeito. Essa aula toda gravada, tá?
Sim, senhor. Está tudo gravado já. Um abraço. O Vitor, eu tenho falado muito com ele, eu já tinha feito uma live antes com eles, né? Agradeço a todos vocês que têm me ajudado. Se tiverem mais amigos que queiram participar do nosso grupo, está aberto, né? Só tenho a agradecer, tá bom? Fui. Um abraço para vocês. Até mais. Fica com Deus.